Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sou Alexandre Heck, barbeiro com mais de 9 anos de experiência, formação internacional em barbearia clássica, e hoje é mais um vídeo da nossa sequência de vídeos de ensino aqui do canal. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não sabe quem eu sou, assiste o primeiro vídeo que tem aqui no canal, mas já vou te adiantar que esse canal está funcionando como um curso online de barbearia grátis. E hoje a gente vai ter um tutorial completo de corte. Eu vou ensinar vocês a fazer um high fade e um flat top na prática com modelo real. A gente já tem um vídeo aqui no canal sobre flat top, porém é com boneca de corte. Para você que não está acompanhando, então, já esteja inserido aqui nesse canal, saiba que a gente traz conteúdo aqui sobre gestão de barbearia, sobre processo de corte, tutorial, enfim, tudo que abrange o universo da barbearia já tem ou em algum momento terá um vídeo aqui no canal. Para você que já está nos acompanhando, você já sabe que a gente está numa sequência de vídeo, eu fiz alguns tutoriais completos de corte. Nosso último vídeo foi um vídeo mais relacionado à gestão, a processo de como você vai fazer para buscar o teu espaço no mercado de trabalho. Se você não viu esse vídeo, assiste. É nosso último vídeo, ele fala sobre como você pode começar a tua procura e tua busca por uma barbearia para trabalhar se você é iniciante. E o vídeo de hoje retoma o nosso processo de tutorial de corte. A gente vai falar sobre um flat top e um high fade. O Rafa já esteve aqui no canal, no nosso vídeo sobre processo de graduação, já esteve aqui no canal também no nosso vídeo sobre descoloração, já esteve participando do vídeo sobre processo de barba, processo de barbear. E a gente vai aproveitar o cabelo dele hoje para fazer um high fade, que é um fade mais zerado, começa com a parte da zero mais alta, mais raspado, sobe um pouquinho mais o degradê, e fazer um flat top no topo, aproveitando o cabelo, a naturalidade do cabelo dele, que é um cabelo mais liso, que tende a arrepiar um pouquinho mais. Um cabelo liso e grosso tende a arrepiar, é o cabelo perfeito para a gente fazer o flat top. Então vamos para a prática para vocês entenderem como é que faz tudo isso. Tenho certeza que vai agregar muito no conhecimento de vocês. Está assistindo, vai começar a ver agora o nosso processo, não esquece, muito importante, deixa tua curtida aqui no vídeo. É a forma de você retribuir esse conteúdo grátis e riquíssimo. Também é a forma como o YouTube percebe que esse conteúdo está sendo relevante e impulsiona ele para outras pessoas. Se não está inscrito aqui no canal, também se inscreve. Tem muita galera que está apenas assistindo os vídeos, aproveitando o conteúdo que a gente está trazendo aqui e não está retribuindo, se inscrevendo aqui no canal. E ativa o sininho, toda vez que você ativa o sininho, quando a gente posta um vídeo novo, um conteúdo novo aqui no canal, você é notificado e não fica sem nos acompanhar. Beleza? Vamos para o conteúdo. Se ficar alguma dúvida sobre alguma parte do processo ou tiver alguma sugestão, enfim, algo sobre o vídeo ou sobre algo aqui do canal, deixa aqui nos comentários. Todo comentário é uma crítica construtiva, nos ajuda a melhorar o conteúdo aqui do canal e também pode de alguma forma servir como sugestão para próximos conteúdos de um próximo vídeo. Vamos para o conteúdo em si, tenho certeza que vai agregar muito no conhecimento de vocês. Vamos para o passo a passo então. O cabelo do Rafa está bem curto. Ele fez o último corte dele já havia sido um flat top, ele tinha descolorido, como vocês lembram, e ele foi fazendo flat top até que sobrou só essa pontinha aqui de descolorido no cabelo dele. A gente vai fazer de novo flat top, vai tirar de novo as pontinhas. Se sobrar alguma pontinha aqui, a gente não vai tirar para não comprometer o formato do corte, mas o cabelo dele está curto, em cima e dos lados. A nossa ideia então vai ser o quê? Aquele degradezão bem alto, bem raspado, um high fade mais alto possível, apenas deixando um cabelinho aqui para compensar esse formatinho redondo. Como o cabelo dele está curto, agora ele fica mais coladinho na cabeça, então tende a repetir o formato arredondado do crânio. Então a gente vai deixar uma arestinha aqui para criar aquele formatinho quadrado e vai subir bastante essa lateral no degradê, deixar ele bem zerado, bem raspado e criar aquele formatinho plano aqui em cima. Eu não vou fazer divisões porque o cabelo dele está bem curto. Então mais vai me atrapalhar e tomar tempo do meu processo de corte tentar dividir um cabelo que é liso, tende a arrepiar e ficar impulsionado para frente ou para cima. Durante o meu processo isso vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Então se eu tentar seccionar aqui o que é a ferradura do cabelo dele, eu vou botar para baixo e ele tende a voltar para cima. Ou eu vou empurrar para cima e tende a voltar para baixo, ou ficar empurrando para frente. Então eu vou cortar toda a lateral sem fazer divisão nenhuma na parte de cima. Eu vou fazer o meu processo de graduação como eu sempre faço. Clipper overcomb, pente 1,5, marcação da zero, desmarca, vai fazer todo o degradê igual. A única diferença vai ser o quê? A marcação do clipper overcomb vai ser mais alta, porque o meu degradê vai subir mais. E a parte da zero também vai ser mais alta. Então o intervalo para desmarcar a zero, que é a única marcação que eu faço no processo de graduação, ele é mais estreito e está mais para cima. Então eu não vou ter uma região tão espaçada de transição da parte clara para a parte escura. A parte clara vai subir e vai ficar bem próxima da parte escura. Vocês vão entender agora no processo. Vamos lá. Normalmente eu colocaria aqui meu pente para fazer o clipper se fosse um mid fade, né? Na altura média aqui, na restrição média do cabelo dele, faria em direção ao hospital. Nesse caso, pensando já no flat top que eu vou criar, meu pente vai ficar muito mais alto e ele não vai estar tão inclinado. Ele vai estar levemente inclinado e ele vai transicionar nessa região mais superior do crânio aqui, ó, fazendo esse contorno aqui da cabeça dele. Então vou colocar o meu pente aqui
e iniciar meu processo de marcação com Clipper Over Comb. Pente máquina, mesma ideia de sempre, pente bem retinho, e eu venho passando a máquina, criando minha marcação da região escura. Lembra sempre que você tem que imaginar o processo de graduação não como uma transição apenas de altura de máquina, mas como uma transição de cor. Tudo vai ficar mais claro quando você imaginar o degradê como uma transição de cor. Eu não vou me ater a detalhes de explicar como eu passo a máquina, como eu puxo o pente, o movimento que eu estou fazendo, porque tem a aula sobre graduação aqui no canal. Então eu vou apenas mostrar a especificidade desse tipo de graduação e a gente vai falar sobre ela, tá? E como eu vinha falando, inclusive se você não assistiu essa aula, vai lá e assiste, a aula de graduação. Tem a aula teórica que eu explico como imaginar a graduação e a aula prática que inclusive foi no mesmo modelo, só que a gente fez um degradê um pouquinho mais baixo. Vai ser legal para vocês enxergarem essa diferença. Então, como eu vinha falando, entendam isso aqui também como um processo de transição de cor. A gente está usando o Clipper Over Comb para definir o tom médio e escuro. Por que médio e escuro? Pente 1,5, eu imagino no meu processo de graduação, o pente 1,5 como a definição do tom médio, do tom cinza, o pente 1,5 e o pente 1. Dali para cima é o tom escuro. Então, aqui a base do pente me entrega 1,5. Se vocês assistirem o vídeo de teoria sobre graduação, vocês vão entender isso. Pente 1,5 é a base do pente aqui do Clipper Over Comb. Então, daqui para cima, escuro. Pente 1,5 para cima, escuro. Agora, daqui até onde eu marcar 0, vai ser tom médio. E do 0 para baixo é branco. Então, é branco, cinza e preto. Essas são os 3 tons de graduação que eu vou fazer aqui. Depois que eu fiz Clipper Over Comb, eu venho com o pente 1,5, depois com o pente 1. Passei o Clipper Over Comb, pente 1,5. Pente 1,5 vai polir toda a região onde eu passei Clipper Over Comb e vai alargar um pouquinho mais, digamos assim, a minha região de trabalho. Depois disso eu já venho com o meu pente 1. Pente 1 primeiramente aberto, vou limpar aqui mais uma vez, a mesma região que eu fiz o Clipper Over Comb, com o cuidado de que eu não vou invadir para cima. Ó. Fiz o Clipper Over Comb aqui, eu não vou invadir essa região, eu vou passar aqui e saio reto. Ó. Apenas para clarear o meio do caminho desse Clipper Over Comb que eu já tinha feito. E percebe que eu estou transicionando somente nessa região superior aqui, eu não estou baixando porque a minha ideia é fazer um high fade, um fade bem mais alto, tá? Qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o cuidado de não entrar na curvatura da cabeça, então eu sempre estou saindo reto. Imagina aqui a linha reta, ó, da lateral do crânio, eu vou saindo retinho aqui, ó. Chegou em cima e puxo para fora, sai reto e puxo para fora. E agora eu já vou definir a minha marcação da 0. Eu vou fazer essa marcação bem alta, vai ser bem alta essa marcação, porque a minha proposta aqui nesse corte é ter a lateral bem raspada, um high fade, um fade alto, como a gente chama, tá? Feito então, Clipper Over Comb, 1,5, um aberto e um fechado, agora eu vou marcar 0. Vou marcar com a máquina de acabamento, vou evitar de criar uma marca pesada assim, de cima para baixo, porque depois eu vou sofrer muito para desmarcar. Então eu vou fazer uma linha retilínea aqui, uma linha contínua, porém de baixo para cima. Ó, máquina de acabamento. Percebe que a marcação está bem mais alta do que normalmente eu faço. Ó. Mesmo que seja de baixo para cima, ó, eu venho fazendo ela contínua. É uma linha reta, ela não tem ondulação. Cheguei lá na parte de trás, vou voltar aqui para frente. E outra coisa que vai facilitar nessa forma de marcação é que a minha marca não fica tão pesada. Ó. Ela fica alinhada, fica marcadinha, porém eu já dou uns tapinhos aqui, ó, para ela meio que já ficar meio apagadinha ali. Facilita o meu processo depois de desmarcar essa mesma linha. Ó. Aqui está minha marcação da máquina de acabamento. Eu vou deixar essa região de baixo aqui preenchida para vocês perceberem depois a graduação feita e o quanto de cabelo eu preservei para baixo, ou seja, quão alta foi essa graduação que a gente fez. Por isso o nome, High Fade, alto, um degradê alto, beleza? Então, o que eu fiz até agora? Vamos entender o que eu fiz e o que está acontecendo e quais as marcações, para a gente entender o processo de graduação. Clipper Over Comb, pente sobre a máquina. O que aconteceu quando eu fiz o Clipper Over Comb? Eu defini minha região média, pente 1,5. E defini minha região escura, que é a região de cabelo, bem alto, lá no finalzinho da aresta, na parte do topo aqui, da transição da circunferência para a parte do topo da cabeça. Depois passei pente, um aberto e um fechado.
terminei de definir o tom médio do meu degradê. E aí eu já marquei a 0 com acabamento aqui, ó. Ou seja, daqui para baixo é branco. Do Clipper Overcomb para cima é preto. Então minha região cinza é essa região de mais ou menos um dedo aqui, ó. Então essa região que tem que acontecer a transição da 0 de acabamento para a 1,5, que é a base do pente que foi feito o Clipper Overcomb. Então eu tenho um dedo para desmarcar isso aqui e misturar com essa cor cinza que está aqui no meio dessa transição. Isso que a gente tem que entender. Não importa a altura que eu vou usar, se eu vou usar o pente meio, a máquina aberta ou fechada, eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer para que essa marca venha sumir e eu não ultrapasse essa região limite que é do Clipper Overcomb. Então, para começar a fazer isso, eu não vou tentar já de cara apagar essa marca. Eu poderia fazer um speed fade aqui, mas o propósito é mostrar detalhe por detalhe como a gente faz isso. Como que eu vou começar? O que está acontecendo? Por que essa marca está acontecendo? Porque tem uma região com altura de acabamento, máquina de acabamento, encontrando uma altura de um pente 1, limitador 1 da máquina. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou diminuir essa diferença. Eu vou usar o pente meio aberto e vou fechando. Então eu vou transformar esse degrau em acabamento para pente meio. Começar então, pente meio aberto, e eu vou passar pela marca, chego na altura do pente 1 e puxo para fora. Ó. Faço esse movimento em toda a região que está marcada com a máquina de acabamento. Depois que já fez isso em toda a região, tem certeza que você já delimitou toda essa região com a mesma altura, que é o pente meio aberto, você fecha um pouquinho. E aí você vai repassar por toda essa área que está marcado com a máquina de acabamento até fechar a máquina, ou seja, repassa, repassou de novo, fecha um pouquinho, repassa de novo, terminou de repassar, fecha mais um pouquinho. E vai fazendo isso até que está totalmente fechada. E aí você trabalha com a máquina com o pente limitador meio em toda a região. E aí vocês vão perceber, se vocês pausarem o vídeo agora e voltarem lá no momento em que eu estava mostrando essa marcação antes de passar o pente meio, vocês vão perceber o quê? A marca ainda existe, ela é nítida, você enxerga um degrau na região em que eu passei a máquina de acabamento, porém ela já é mais sutil. Ela está começando a se transformar em apenas uma sombra, ela não é mais uma marcação pesada, ela começa a se transformar num contrastezinho. É isso que a gente está buscando, a gente está buscando suavizar essa marcação aos poucos para que depois, quando a gente realmente está buscando sumir com ela, seja muito fácil, apenas o peso da máquina nos entregue essa desmarcação. Então terminei de passar o pente meio, o que eu vou fazer agora? Vou trabalhar com a máquina sem pente. Eu começo com ela aberta e vou fazendo o mesmo processo e fechando até que essa sombra aqui, essa marquinha, se torne apenas uma sombrinha e eu vou terminar de tirar com a máquina de acabamento mesmo. Máquina sem pente, totalmente aberta, mesmo processo. Passa onde está a marquinha. Depois que fez isso, vai fechando, até que você vai trabalhar com a máquina totalmente fechada. Só que pensa sempre que quanto menor for a altura da máquina, ou seja, quanto mais próxima do zero, mais estreito tem que ser teu movimento, mais pontual e em cima da marcação tem que ser esse movimento, para que você não jogue fora o trabalho que você fez com as alturas anteriores, as maiores alturas. Tem que cuidar para não jogar essa marca para cima, a gente misturar ela sem perder a transição que a gente estava criando. Máquina totalmente fechada agora. E agora sim, se vocês compararem, voltarem o vídeo lá no momento em que eu tinha terminado de passar a minha máquina de acabamento aqui para criar a marcação da zero, compararem com agora, vocês vão perceber que aquela marcação se transformou praticamente numa sombra. E agora sim a gente com a máquina de acabamento mesmo vai conseguir tirar essa marca. E aí você vai dar uma polidinha antes, né? Vai enxergar ali qual região está mais escura, trabalha com ela mais aberta, subindo um pouquinho mais, trabalha com ela mais fechada, um pouquinho mais pontual, perto de onde está a marca. Vai fazendo essa mudança de alavanca. Esse é o momento em que você vai usar o teu feeling aí e que daí não tem como eu passar um passo a passo, dizer,
É nesse lugarzinho em específico que se você vai para o cantinho da máquina. Você vai procurando os tons que estão, as regiões que estão destoando. Por exemplo, aqui está meio escuro, vou abrir a máquina, trabalhar ela mais de cantinho naquele pontinho específico. Deu uma clareada, beleza. Aí aqui eu estou enxergando uma marquinha ainda. Vou trabalhar com a máquina totalmente fechada, pontual só onde está essa marquinha. Aqui atrás para mim está meio escuro aqui nessa região. Vou trabalhar com a máquina aberta, com o canto dela eu vou invadir um pouquinho mais para cima. Aí ficou uma marquinha aqui embaixo, vou com ela fechada só em cima dessa marquinha. Aí vai ser visual e gosto, porque para algumas pessoas um pouco mais de contraste vai estar tudo bem, e para outras não, para outras vai querer que esse contraste seja bem mais diluído aqui e que fique mais, digamos, entre aspas, esfumaçado, tem pessoas que falam, né, que usam essa palavra, mas é mais bem distribuído a parte de transição. Mas inevitavelmente, tanto o high fade, que é esse degradê que a gente está fazendo, como o low fade, que é aquele degradê mais baixo, inevitavelmente ele vai ter um pouco mais de contraste se você comparar, por exemplo, com o mid fade, porque a região de transição, tanto do high fade como do mid fade, ela é muito mais estreita, então a transição ela também vai ser mais estreita, por consequência o branco fica muito mais perto do preto, causando esse contraste. Aqui para mim já está bem satisfatório. Percebe que agora a nossa marca é praticamente uma sombra e eu venho com as costas da máquina de acabamento terminando o nosso processo. Costas da máquina de acabamento, vamos na nossa marquinha aqui e vai trabalhando pontualmente só onde você enxerga alguma marcação, algum detalhe, alguma marquinha. É apenas para tirar se sobrou alguma coisa. Percebe então, transição acabamento para Clipper Over Comb, sem marca, transição bem suave, apesar do espaço estreito, e olha o tanto de espaço da lateral que a gente vai manter na zero. São 3 dedos aqui de região com cabelo, mais um dedo dessa transiçãozinha, então 3 dedos e meio praticamente da lateral em cima da orelha vão ser branco, do nosso tom escuro, cinza e branco vão ser branco, por isso um high fade. Um processo bem alto, com um degradê zerado, branco, e a transiçãozinha estreita e pouco espaço para a parte preta e cinza. Depois que terminou de fazer o processo com a máquina, aí você vai vir, e aí sim é muito mais feeling do que o próprio processo da máquina, que é trabalhar o point cut para polir esse meio termo aqui do degradê, essa região de transição. Você vai buscar as regiões que estão mais escuras e vai trabalhar com a ponta da tesoura de forma a clarear regiões dessa transição. Aí sim vai ser muito visual e muito de feeling mesmo, de perceber aonde você está enxergando essas regiões que estão destoando dessa transição do teu degradê. Aí você vai com a pontinha da tesoura ali, enxergou, por exemplo, uma regiãozinha mais escura, vai ali com a ponta da tesoura, bate ali um pouquinho, dá uma clareada, vai fazendo isso em toda a região que você enxergar algo que está destoando ali daquele processinho de graduação. Quanto mais, digamos assim, quanto menos cabelo tiver, mais a pontinha mesmo você vai trabalhando. Aí se você entrou lá dentro, quer trabalhar uma região com mais densidade, aí pode entrar e trabalhar com a tesoura um pouquinho mais de lado, ó. Aí vai ser mais fácil para você tirar. Mas via de regra você vai no olho ali mesmo, dá uma tesouradinha, tira, baixa o cabelo, até que você enxerga que está mais harmônico, mais bem distribuída essa graduação. Feito isso desse lado, a gente vai repetir o exato mesmo processo no lado contrário. Lado contrário, então, eu apenas joguei um pouquinho mais para cá a graduação que a gente já tinha feito lá de lá para eu ter minha referência. Então façam isso. Fez um lado, faz a parte de trás, empurra a graduação para cá, então agora a gente já tem referência da marcação de acabamento. O processo é o mesmo, ó. Pente, máquina. Vou fazer um pouquinho mais rápido para a gente agilizar aqui, porque é exatamente o mesmo processo. A gente faz o Clipper Over Comb, processo de pente máquina mais alto, porque a gente está fazendo um degradê com altura maior, empurrando para cima, região da zero. Fez isso aqui, mesmo processo. Pente 1,5, pente 1 aberto, pente 1 fechado, marcou a zero, desmarca com pente meio e depois máquina sem pente. Pente 1,5, alargando aqui a região que a gente tinha feito o Clipper Over Comb.
Se você não está entendendo esse passo a passo, talvez você não tenha assistido às aulas que tem aqui no canal sobre graduação. Lá eu explico por que eu uso um pente, por que eu uso outro pente, o que representa o Clipper Overcomb na altura de máquina, que basicamente é a mesma altura do que o pente 1,5, a parte de baixo dele. Então eu te aconselho, se você está assistindo essa aula, está ficando meio perdido no meu passo a passo aqui, vai lá e assiste a aula, que tem uma aula teórica sobre o processo de graduação, em que lá eu explico como a gente enxerga esse processo de forma teórica, e depois tem uma aula prática, onde eu uso o Rafael, que é esse mesmo modelo, para fazer um mid-fade, um fade médio. Então vai ser legal para você entender a parte teórica, depois ver esse mesmo processo de graduação num espaço mais aberto, mais espaçado, e depois assistir essa aula, aí você vê eu fazendo o mesmo processo, só que num espaço mais restrito, para você perceber que o mesmo processo pode ser usado para fazer um high fade, um mid fade e um low fade. Pente 1 agora, primeiro aberto e depois fechado. Ó, pente 1 aberto, eu passo na mesma região que eu tinha passado a máquina com o pente 1,5 e agora trabalho com ele fechado um pouquinho mais para baixo. Se ficar um degrau, alguma diferença entre eles, eu trabalho no intermediário para misturar essas duas áreas. Sempre fazendo um movimentinho bem reto, tá? Um movimentinho retinho aqui, ó, saindo para fora da cabeça, porque a gente está trabalhando numa região em que a curvatura da cabeça acontece. Então você pega essa curvatura e joga a máquina para cima, não invade essa curvatura, ou seja, você preserva a região de cabelo que estaria curvando para dentro da cabeça, então preserve aquele formatinho mais quadrado. Vocês vão perceber isso depois quando eu virar o Rafa de frente para a câmera, vocês vão perceber que esse movimentinho reto que eu estou fazendo aqui para cima está preservando a exata proporção de cabelo que eu preciso para criar um formatinho quadrado nessa aresta. Terminei aqui, pente 1, agora eu já vou fazer a marcação com a máquina de acabamento da mesma forma que eu havia feito no lado contrário. Maquininha de acabamento, usa a mesma referência do que a gente fez no lado contrário para fazer a marcação da zero aqui, ó. Uma linha bem contínua, bem reta. Terminou de fazer a marcação, mesmo processo. Máquina meio, com pente meio, aberto, depois fechado, depois máquina sem pente. Pente meio, máquina aberta, vamos suavizar essa marcaçãozinha aqui. Mesmo processo do lado contrário, passa com ela aberta, depois vai fechando até essa marca virar uma sombra. Terminou pente meio, máquina sem pente, aberta e vai fechando e depois trabalha oscilando a alavanca entre aberto e fechado conforme a necessidade. Regiões que você encontrar com um tom um pouquinho mais escuro, ou com marcação, ou com excesso de sombra, você vai trabalhar pontualmente naquela região e depois disso você vem com point cut, tesoura, para terminar o polimento dessa transição do degradê. Uma dica boa para você que está tentando fazer essa desmarcação aqui sem subir muito é esticar esse couro cabeludo. Percebe que aqui é a região de transição. Então, para conseguir trabalhar com mais assertividade, ó, eu estico o couro cabeludo, ele fica mais esticado e eu tenho uma superfície um pouco maior de trabalho. E eu também livro ele de cima desse osso. Ó. Aqui embaixo tem um osso. Aqui ao final do osso ele curva para baixo. Então seria uma região ruim de trabalhar. Então eu vou esticar isso aqui para cima. Eu tenho a região toda do couro cabeludo mais esticada, eu consigo, ó, pontualmente trabalhar com o canto da máquina nas regiões que está me incomodando. Ó. E aí eu consigo fazer essa transição de uma forma muito mais precisa, trabalhando, ó, com o couro cabeludo mais esticado e tendo uma noção melhor e uma precisão maior da região que eu estou trabalhando com a máquina. Essa é uma dica para trabalhar não só esse processo de graduação, não só um high fade, qualquer graduação, mesmo se você estivesse fazendo um mid fade aqui, você pode esticar e trabalhar também a região mais abaixo. Mas principalmente para esse processo de graduação de um high fade, eu acho essencial
esse domínio aqui de movimento, ó, de você esticar a pele, trabalhar com a máquina abaixo da região esticada. Vai te facilitar bastante e você vai conseguir ter um domínio maior desse processo de transição das cores. Percebe então, terminamos aqui nossa graduação, 3,5 dedos aqui de região com cabelo, parte de trás segue a mesma lógica, ó, bastante região com parte escura, transiçãozinha bem alta, e o primeiro lado foi o lado que a gente trabalhou no início, vocês já viram no vídeo. Então a lateral está pronta, eu vou deixar para limpar aqui depois no final, vamos começar a trabalhar a parte do topo. Percebe o que eu falei para vocês durante o processo de graduação, eu subi reto na região em que a cabeça começa a curvar aqui para dentro. Então percebe que essa região fica preenchida de cabelo no limite da onde começa a curvar. E aí eu preservo a exata proporção que eu preciso de aresta aqui e dessa região onde a cabeça curva para dentro, que me dá o início desse formatinho quadrado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar o topo. Para cortar o topo do flat top, eu vou molhar, passar um grooming e vou secar ele todo arrepiado. E depois eu vou polir o formato desse arrepiado com clipper over comb, máquina livre, freehand, enfim, de uma forma que eu crie esse topo reto plano e aí sim vai estar pronto o flat top. Então, para um flat top, cabelo curto com high fade é muito simples. Faz o processo de graduação bem alto, depois disso arrepia, ouriça bem todo o cabelo e cria o formato do topo. Terminei de secar então o cabelo do Rafa, molhei, passei grooming, sequei e agora ele está todo ouriçado. O que eu vou fazer agora? Vou polir as laterais, ó, vou colocar um pentezinho largo, bem reto, bem plano, vou colocar ele aqui na lateral, puxar para fora e vou passar a maquininha de acabamento por cima dele, tirando todas as pontinhas que estão destoando, saindo para fora desse formato reto que é a proposta do flat top. Fiz isso de um lado, faço isso no lado contrário também, ó, coloco o pentezinho, passa. Segura esse pente bem reto, bem plano, seguindo a mesma sequência do clipper over comb que você fez na lateral. Se quiser usar o pentezinho padrão, aquele da Wall que vem, bota ele aqui e trabalha com ele de lado, fazendo esse movimento, ó, também vai funcionar. Mas eu prefiro um pentezinho mais largo, ele me facilita para fazer esse processo. Terminei de fazer então, faz isso aqui atrás também, ó, botar ele de lado para vocês enxergar. Coloca ele bem de lado aqui, ó, assim, coloca o pentezinho aqui atrás e faz a mesma coisa. Então, o que a gente acabou de fazer? A gente tirou todo o excesso de cabelo do formato das laterais e do formato da parte de trás. Então, eu tenho certeza que está reto aqui e que está reto aqui. Agora, eu vou fazer o formato do topo. Vou deixar o Rafa aqui de perfil para vocês irem enxergando esse processo. Vou começar, então, a polir aqui o topo. O que eu vou fazer? Eu vou definir minha guia aqui na frente. Esse processo do topo é o mesmo processo que eu fiz na cabeça de boneco. Quem viu o passo a passo do flat top na cabeça de boneco, repete a mesma lógica. Vou definir o topo aqui na frente com o clipper over comb e vou empurrando para trás para criar minha linha base. Depois eu venho polindo com o pente livre, aqui, com a máquina livre aqui em cima, tesoura depois para polir as pontas. Mas a lógica é o quê? Você vai definir qual o maior comprimento aqui na frente, ó. Levanta aqui, máquina sem pente, sem limitador, levanta o pente aqui e definiu o início do nosso flat top. Percebe que ele fica retinho aqui na frente e dessa angulação agora eu vou jogar isso aqui para trás para deixar todo esse topo plano. Tem duas opções, eu posso ir empurrando ou eu posso botar meu pente aqui e vir de lado, ó, trabalhando nesse sentido, que é o que eu vou fazer agora. Vamos lá então, coloca o pente, define o ângulo que tu quer e passa a máquina. Coloca o pente, define o ângulo, passa a máquina, coloca o pente. Fez de um lado, vira o cliente e repete a mesma lógica do outro lado. Se por acaso ficou alguma pontinha transpassada, você está visualizando isso dos dois lados e vai conseguir corrigir. Terminamos de fazer o formato e basicamente o nosso corte está pronto. Agora a gente vai simplesmente polir ele. Vai levantando, vai tirando as pontinhas. Você já definiu o formato do corte, já definiu as arestas, já definiu os excessos, já teve a certeza de que não tem nada sobrando para lá, não tem nada sobrando para cá, não tem nada sobrando para trás, já definiu o formato do topo. Agora você pode vir, se você tiver a segurança de fazer isso, vem com a mão livre, ó.
e dar o polimento desse formato do topo. Terminou de trabalhar com a máquina, vem com a tua tesourinha e ó, faz aquele movimentinho côncavo que eu já ensinei vocês lá na nossa aula com a boneca, que serve para deixar ele mais bonitinho para a foto. Tô fazendo esse movimento, ó. Vem para cá, dou uma cavocadinha no meio e venho para lá. É mínima coisa, tá? Não é para fazer um buraco aqui no meio. A gente dá uma polida, tira os excessos de ambos os lados, deixa retinho, mas o meio a gente deixa ele levemente côncavo, assim, ó, levemente. Por quê? Porque aí, independente do ângulo que você olha esse cabelo, você sempre vai enxergar a linha reta, porque o meio vai estar levemente afundado. Então, se você olhar desse lado, você enxerga a linha reta. Se você olhar deste outro lado, você também enxerga a minha linha reta. E em nenhuma das opções de lado que você olhar, você vai enxergar uma parte do meio sobrando para cima, porque a gente está pulindo esse topo e deixando ele levemente côncavo dentro. E aí sempre que alguém olhar, o teu cliente, o teu modelo de perfil, vai enxergar esse flat top extremamente alinhado. Beleza? Terminou de fazer isso, e aí vai usar a tesoura para polir algum detalhe, alguma particularidade. Por exemplo, no cabelo do Rafa, o que eu poderia polir e não vou polir, porque não é a minha intenção nesse corte. Essa região aqui, ó, percebe que é uma região mais densa de cabelo? Aqui tem menos cabelo, aqui tem menos cabelo, e aqui fica mais escuro, porque é muito denso de cabelo. Visualmente de lado vai parecer que tem mais cabelo, e realmente tem mais quantidade de cabelo, porque a cabeça curva para dentro, então aqui preenche mais de cabelo, porque tem mais quantidade de cabelo. Aqui ela fica mais protuberante, vamos dizer assim, então recebe mais luz, o cabelo fica mais curto, então fica mais claro, fica menos denso. Porém, se eu tirar esse cabelo aqui ao ponto de que ele fique parelho com o restante, eu vou perder o meu preenchimento que deixa quadrado. Eu não quero, porque senão eu vou ovalizar essa região aqui, ó, vou deixar entrando, vai ficar para dentro. Eu não quero isso, eu quero esse formatinho quadrado mesmo. Então eu vou deixar essa região, mesmo que de lado aparente estar mais preenchido, mas quando eu olho de frente, eu acho mais interessante que ele esteja no formatinho certo do que eu consiga a transparência que eu quero aqui, mas perca o formato que eu já defini nas laterais. E basicamente está pronto. Percebe como foi fácil? Claro que fácil para um cabelo curto, liso e que arrepia. Um degradê alto, um high fade bem alto. Topo, a gente arrepia, cria formato e depois com a tesoura faz o polimento do formato. Eu vou agora raspar toda essa região aqui, não tem mistério, tá? Eu vou passar a máquina de acabamento, raspar, passar uma shaver e vou finalizar para mostrar para vocês o resultado desse corte. Terminei então de raspar aqui a lateral, deixei nosso degradê mais limpo, né? Raspadinho, com shaver. Escovei a parte de cima, agora passar uma pomadinha, efeito seco, apenas para dar a última texturizada. A Rafa tá até com sono aqui, não aguenta mais gravar esse vídeo. Vamos passar aqui a pomadinha efeito seco. Apenas para manter o penteado arrumadinho. E aí está nosso flat top com high fade nas laterais. Então é isso, galera. Esse foi o meu processo para um high fade e um flat top. Obviamente que esse processo para esse tipo de cabelo em específico, um cabelo liso, grosso e que nesse caso do vídeo, do modelo de hoje, estava um pouquinho mais curto. Mas o processo em si, basicamente o mesmo para qualquer tipo de cabelo. Você faz a linha de base mais alta, trabalha todo o processo de gradação numa região mais resumida, né, mais estreitinha, e um espaço maior de região clara, região branca do processo de degradê. Escova bem o cabelo, arrepia bem ele, define comprimento e formato do topo e está feito o teu flat top. Espero que tenha agregado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Todo comentário é uma crítica construtiva, nos ajuda a melhorar. Também pode servir de dica ou de sugestão para um próximo conteúdo do canal. E mais uma vez, se você assistiu até aqui, não está inscrito no canal, se inscreve, é a tua forma de retribuir esse conteúdo grátis e riquíssimo. Também deixa tua curtida, é muito importante para que o YouTube perceba que esse conteúdo está sendo relevante para você. E ativa o sininho, toda vez que a gente postar algum conteúdo novo aqui, você vai ser notificado. Espero que tenha agregado, tenho certeza que agregou. E aguardo você na próxima terça-feira para mais um vídeo para a gente continuar crescendo e aprendendo junto. Tamo junto, até mais.